Olá! Hoje eu quero falar para vocês sobre adversidade. Eu tenho ouvido muito sobre isso e eu já entendi ao longo da minha caminhada com Deus que ele, quando quer me dizer alguma coisa, parece que tem que desenhar, sabe? Ele fala numa pregação, depois ele fala na igreja, depois ele fala numa conversa com uma pessoa, ele vai mandando o mesmo recado de formas diferentes, através de passagens diferentes e de pessoas diferentes. E alguns dias atrás eu fui na igreja mesmo que eu frequento, né, que eu me batizei, e o pastor disse: deserto tem como objetivo o aprendizado, né? As palavras às vezes entram de uma forma diferente no meu coração, muito diferente, dependendo de como ela foi dita. Eu já cansei de ouvir, já tô cansada de saber que a gente pode tirar muitos aprendizados dos momentos difíceis, mas quando ele falou o deserto tem como objetivo o aprendizado, aquilo entrou pra mim de uma forma diferente. E hoje na igreja, o pastor tava falando sobre isso, né? Sobre não pararmos no lugar da dor. E voltando na questão do deserto, o deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. E a dor, no sentido de se sentir injustiçada, angustiada, sentir que as coisas não mudam. Às vezes você tá orando por um filho, por um marido, por uma situação na sua vida, questões de família, mãe, enfim, veio no meu coração mãe aqui agora. E as coisas parecem que não mudam, não saem do lugar, passam meses, às vezes anos, e as coisas continuam no mesmo lugar. E hoje na igreja o pastor falou muito sobre isso. Não fique parado no momento da dor. E eu vou brevemente fazer aqui um resumo sobre isso. O pastor começou a falar sobre Paulo em Hebreus, que fala, Hebreus 12, 2, ele fala algumas coisas e finaliza assim: a carreira que nos foi proposta, seguir até o fim na carreira que nos foi proposta, dando a entender que nós temos um propósito. Existe um caminho que Deus quer que a gente siga, já proposto para nós. E como que a gente vai fazer isso? Também fala em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então a gente precisa ter um olhar para a alegria que nos foi proposta, para a promessa, para a recompensa que nós recebemos pela obediência e pela continuidade do caminho. E o que o pastor estava falando que eu concordo muito? Muitas vezes a gente não recebe a alegria que nos foi proposta, porque a alegria, se ela foi proposta, ela não está diante dos seus olhos naquele momento. Não é aquilo que você está vivendo naquele momento. E por você se limitar a olhar para o momento, você deixa de alcançar o que foi prometido, a conquista, as transformações, a vida diferente que está alcançável a você, porque Deus já escreveu isso daí. E muitas vezes as nossas emoções se sobrepõem ao que a gente sabe de Deus. E eu ia falar que eu me lembrei. Teve uma pessoa, abre um parênteses, que me falou: você podia fazer uns cortes, cortar as pausas, mas eu não quero. Aí eu falo, eu não leio nada do que eu compartilho aqui com vocês, é tudo que vem do meu coração, e eu quero que continue assim, como se a gente estivesse tendo uma conversa, de uma forma muito espontânea. Então vai continuar desse jeito, pelo menos até o momento, é como eu penso em continuar fazendo isso aqui. Mas veio ao meu coração sobre o que a Bíblia diz a respeito do nosso coração, né? A Bíblia fala que o nosso coração é a fonte das emoções, e fala também que o coração é enganoso, ou seja, as nossas emoções nos enganam, as nossas emoções nos tiram do lugar que Deus quer que estejamos. E aí o pastor falou sobre o momento em que Jesus estava sendo crucificado, que ele tinha dor, tinha decepção, dor física, né? Tristeza por aquilo tudo que ele estava passando, pelo que estava envolvido das pessoas, enfim, todo o contexto. E os soldados começaram a gritar: desce daí, se você é realmente filho de Deus, desce daí, sai daí. E ele poderia descer, mas se ele descesse, ele perderia a alegria que foi proposta. Então, mesmo com dor, a gente não deve descer, não deve sair do lugar onde Deus falou para nós nos posicionarmos e ficarmos temporariamente, né? Às vezes você tá num casamento e as coisas estão difíceis, você tá orando pelo seu filho e as coisas estão difíceis, você não vê nada ainda, nenhum resultado, mas se Deus te mandou continuar orando, se Deus te mandou continuar se posicionando em relação ao seu casamento, aprendendo a lidar com as suas emoções, ser uma mulher sábia, diplomática, paciente, não rixosa, né, de ficar reclamando, apontando problemas, se Deus nos manda estar nesse lugar, a gente precisa continuar nesse lugar para receber a alegria que nos foi proposta. A questão é que muitas vezes a gente coloca as nossas emoções no altar, e essas emoções no altar, a gente fica focada naquilo dali. Ai, coitadinha de mim. Ai, meu Deus. Ai, eu não mereço. E o mundo tá cheio, né, de pessoas para falar sobre isso. Você não merece passar por isso, você não precisa, dá um basta nisso daí, quem essas pessoas pensam que são, e isso e aquilo, e você entra na normalidade do mundo, né, no padrão do mundo, se vendo como uma vítima. E aí, se você é uma vítima, você se defende ou se afasta. E óbvio que tem situações que Deus realmente quer que você se afaste, mas se você está em conexão verdadeira com Deus e constante, você entende qual
qual é o lugar que ele quer que você esteja, mesmo se tiver dor, se tiver injustiça, se tiver vivendo questões que você não gostaria. E aí o pastor falou também sobre vitimismo, eu achei muito legal, ele falando sobre quem você sabe que você é e quem você sabe que te chamou a estar naquele lugar, né? E quem te chamou é o Rei do Universo, é o Senhor dos Senhores, é o Deus vivo, e quem você é? Você é nada mais, nada menos que o filho dele, a filha dele. Então, nós cristãos não somos vítimas de nenhuma situação no mundo. Por quê? Parece uma coisa muito louca, né? Não importa o que você passou, eu já passei por muitas coisas ruins, coisas difíceis, que eu poderia me ver como vítima, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês, mas nós não devemos nos ver como vítimas, porque absolutamente qualquer questão, qualquer situação que nós tenhamos vivido é menor do que o amor de Deus, é menor do que quem nós somos em Deus. E eu me lembrei, na hora que o pastor estava falando disso, que teve uma vez que eu falei, não tem muito tempo, que eu falei para Deus, o Senhor não tem pena de mim, né? E eu ouvi imediatamente no meu coração, não tenho pena, porque você não é uma vítima, eu não preciso ter pena de você. E muitas vezes a gente quer que Deus fique só fazendo um carinhozinho, tipo, mamãe tá aqui, tá? Mamãe não vai te ensinar mais, mamãe não vai te botar de castigo, não vai te repreender, não vai te dizer não, porque o não é o que você não quer ouvir. Mas muitas vezes o não é educativo, é didático, é o que a gente precisa para ser forte e estar preparado para outras situações lá na frente, né? E aí, em Romanos 8:35, fala, vou passar pro 37 primeiro, né? Fala assim, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se a gente pegar a frase de trás para frente, nós somos mais do que vencedores. Como? Como que a gente consegue ser mais do que vencedores? Por meio daquele que nos amou. E nós somos vencedores através de quê? O que a gente precisa vencer? Todas essas coisas. E aí no versículo 35 já falou que todas essas coisas são essas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então a Bíblia já diz que nós vamos passar por muitas coisas. Porém, em todas essas coisas nós somos vencedores. Como? Através daquele que nos amou. Então, era sobre essa questão que eu queria falar pra vocês, sabe? E foi uma resposta muito rápida de Deus, porque hoje eu acordei e fiquei assim, mais ou menos 1 hora na cama, dando uma lamentadinha, falando assim, eu não quero me lamentar não, tá, Deus? Mas eu vou falar aqui só cá entre nós, né? Por que isso demora tanto? Por que parece que nunca vai acontecer? Por que eu tenho 3 coisas pra serem vencidas e as 3 ficam nesse caminho, a vida toda parece que não chega nunca? Então Deus me trouxe muitas respostas nesse momento. Eu, antes de ir pra igreja, já tinha ouvido uma pregação que foi muito assertiva sobre tudo isso, e a igreja complementou tudo isso. E aí, para fechar, né, com chave de ouro, eu fui abrir um livro que eu tenho aqui, da Joyce Meyer, maravilhoso. E uma das primeiras coisas do livro fala o seguinte: nós precisamos parar de falar dos problemas, das dificuldades. Não é nem problema nem dificuldade. No livro ele fala sobre montanhas, enfim, sobre obstáculos, né? Nós precisamos parar de falar dos problemas para falar para os problemas. Deus nos deu autoridade. Ele nos prepara para o momento das lutas, das dificuldades. E os recursos que a gente tem são vários. A palavra, que é um escudo, a palavra de Deus, que é um escudo, e a nossa palavra sobre aquilo. A Bíblia diz que nós temos autoridade. Deus nos concedeu autoridade sobre aquilo. Então a gente precisa usar essa palavra de autoridade. Transformar esse momento de dor, eu não digo nem de uma dor aguda, tipo um luto, uma separação. Eu digo mesmo aquela dor crônica, sabe? Questões que parece que não se resolvem, que estão sempre te perturbando, gotejando na sua cabeça. Quando você pensa que melhorou um pouco, volta atrás, sabe? A gente precisa pegar essa dor e transformar isso num combustível de fé, de certeza do que Deus quer através disso daí. A Bíblia diz, em tudo dai graças, em tudo. Não fala assim, nas coisas boas dai graças. Fala, em tudo. Então a gente precisa aprender a não colocar as nossas emoções no altar do nosso coração, e sim submeter as nossas emoções ao que a gente sabe a respeito de Deus. É isso. Um beijo pra vocês.